pela presença, porque com certeza que estes eventos só fazem sentido se realmente as pessoas vierem para assistir, não é? Então estamos a todos muito gratos pela receptividade que tiveram. Nós vamos ter connosco a oportunidade de ouvir o Dr. Vander Lemos. O Dr. Vander Lemos é psiquiatra, trabalha nos hospitais André Luiz. Não é? Eles têm uma realidade bem diferente da nossa. Felizmente no Brasil já há hospitais onde é permitido associar de uma forma aberta, dando essa possibilidade de opção a todos que assim queiram, não é? De introduzir a espiritualidade e o trabalho espiritual. Com certeza que nos vai falar também um pouquinho da realidade desse hospital, não sei. Um pouquinho, não é? Um pouquinho. Trabalha ainda numa outra instituição que é a Associação Núcleo Essencial Caminhos para Jesus. Caminhos para Jesus, que apoia crianças, não é? Crianças com necessidades educativas especiais e carenciadas. E para além disso, é realmente um estudioso da espiritualidade, do espiritismo e muito, muito dedicando-se à parte do Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, não é, Wanda? Então, é com muita alegria que nós vamos pedir a todos para recebermos o nosso Dr. Vander Lemos com uma salva de palmas. Obrigada. Boa noite a todos. Tá? É um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. A gente vai deixar as perguntas para o final, né? Mas eu, antes de mais nada, queria agradecer as palavras da Paula. Claro que ela está exagerando, tá? Eu não sei isso tudo que ela fala de jeito nenhum. E para mim foi muito, muito gratificante ter aceitado o convite, né? Sempre muito bom falar sobre doenças, sobre o Evangelho, sobre tudo, né? O que a gente puder ajudar é sempre bem-vindo. E agradeço a AMB, né? E a hospitalidade da Paula, de toda a família dela, do Hassan, dos amigos que a gente já vem fazendo aqui. Eu venho aqui há um ano e pouco, né? Foi abril do ano passado, um ano e pouco, um ano e um mês, e já venho fazendo muitos amigos, né? A hospitalidade portuguesa é muito boa também. Vocês falam da gente no Brasil e é recíproco isso. A gente realmente tem muito mais coisas a ver do que a gente imagina. Uma proximidade cultural muito maior do que a gente imagina, não é? Bom, a gente vai falar então sobre doenças mentais. Evangelho eu dividi basicamente em duas sessões, vamos chamar assim, né? Uma parte dos aspectos médicos em si e a outra dos aspectos espirituais. Isso é um tema muito amplo. De maneira geral, quando eu vou falar, eu falo horas disso, né? A gente faz um workshop, um seminário, né? Não é um workshop, é um seminário e que demora mais tempo. Então eu vou ter que tentar resumir, vou ter que correr alguns momentos, vou ver o que é mais importante, porque senão não vai dar tempo da gente falar. Nós vamos ficar aqui a noite inteira. Vocês topam? Aí já vou direto para o aeroporto, que eu vou amanhã de madrugada. Bom, então dos aspectos médicos em si, né? A gente começando por saúde, o Aurélio, que é um missionário importante no Brasil, Aurélio Buarque de Holanda, ele diz que saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal, sadio, são, robustez, vigor, energia. A Organização Mundial de Saúde vai além disso, porque ela diz que é o completo bem-estar biopsicossocial. Ou seja, completo é total, não pode ter nada. Para uma pessoa ser saudável, não pode ter sequer unha encravada, né? Se tiver unha encravada, uma picada de pernilongo, qualquer coisa assim, já não é mais saúde. Se tiver um conflito psíquico, já não tem mais saúde. Se tiver um conflito social, né, um problema de relações interpessoais na família, na vizinhança, já não tem mais saúde. A fonte é do latim salute, né, salvação, conservação da vida. Doença já é o oposto, obviamente, né? Enfermidade, ausência, falta, perturbação, comprometimento da saúde, moléstia, mal. Já agora, então, a Organização Mundial de Saúde não fala uma coisa simplesinha. Quando ela vai falar saúde, ela fala completo bem-estar biopsicossocial. Na hora que ela vai falar de doença, é grande, ó. A ausência de completo bem-estar, sofrimento, dor, perda e ou prejuízo no funcionamento global da pessoa, aflição, incapacidade, limitação, impossibilidade de adequado funcionamento orgânico e ou mental,
Fonte do latim também, dolência, que aflige, que causa dor, que causa sofrimento, portanto. As doenças mentais, ali é uma visão global de doenças, né? As doenças mentais em si. Esse é um desenho, né? Que faz parte de um livro que eu acho bastante interessante, de um francês, né? Honoré Daumier, Le Mal de Tête, né? O Mal de Cabeça, de 1833, que eu acho bastante curioso para exemplificar o que a gente fala. A questão aqui da pessoa está sofrendo, padecendo, e um monte de, entre aspas, aí, ó, diabinhos, espíritos, um puxando, tocando sino, batendo na bigorna, né, puxando aqui o peso, enfiando um alfinete, causando sofrimento. É claro que é uma coisa metafórica, mas que eu acho que é interessante para explicar o sofrimento em si. A definição de doença mental, isso aqui é uma tentativa de explicar alguma coisa, porque é muito mais amplo do que isso. Tá? Quem for da área de saúde, da área de psi aí, vai me perdoar, porque eu estou imaginando que eu esteja falando para a maioria leiga. Né? Não vou poder entrar em grandes detalhes, não tem como fazer isso. Mas, de qualquer maneira, é um amplo espectro de transtornos patológicos que afetam a mente, usualmente provocando grande desconforto interior e alterando comportamentos, né? Alterando a maneira que a pessoa funciona socialmente. Uma enorme variedade de sintomas, né, nos campos do humor, da ansiedade, da memória, alterações de senso-percepção, alterações do pensamento, as funções psíquicas em si, como a gente chama na psiquiatria, na psicologia. Estão também relacionados com o sistema nervoso, que tem como função coordenar as várias funções corporais e facilitar a adaptação do organismo ao meio que o rodeia. Ou seja, enquanto espíritos encarnados que somos, depois nós vamos aprofundar mais nisso, não tem como a gente negar que está no corpo. Então, os aspectos biológicos, de alterações de neurotransmissão cerebral, dos hormônios, né, do cérebro, serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, GABA, etc., os hormônios conhecidos, todos têm essa influenciação. E é tudo ao mesmo tempo agora, tudo funciona junto. Não dá para a gente isolar isso. Tem grande parte inconsciente e involuntária, que tem a ver com o nosso passado, com aquisições morais, com uma série de outros fatores, né, de educação. Então, tem uma parte inconsciente, que a psicanálise estuda mais profundamente. E sofre intervenção consciente e voluntária do córtex cerebral, como nas funções nervosas superiores ou intelectuais, a capacidade de raciocínio, o pensamento, a memória, a aprendizagem, a linguagem, o comportamento. De uma certa maneira, o nosso sistema nervoso controla isso. A gente tem condições de fazer mudanças para um lado ou para o outro conforme a necessidade. E a etipatogenia é ampla, né? Tem a ver com genética, com a história de vida que a pessoa passou e os eventos desencadeantes, né? Os trigger points, que também são muito falados na fisiatria, na fisiologia de maneira geral. Um ponto específico de disparo, né? Uma comparação com uma arma de fogo. Depois que você aperta o gatilho, não volta mais. O projétil é lançado, ele não volta mais. Não tem como impedir que ele saia. Então, nesse sentido também. A gente já sabe a localização genética de várias doenças mentais, não de todas, mas de várias a gente já sabe. A história de vida, é claro, conforme que a pessoa passar, o tipo de educação, o sofrimento, as dificuldades, isso tudo vai ter uma influência importante. E os eventos desencadeantes são aqueles que acontecem na vida de todo mundo e que implicam numa mudança mais importante. Por exemplo, casamento, separação, nascimento de filho, nascimento de qualquer pessoa na família, morte de um ente querido, perda de um amigo, né, brigas com alguém, arrumar emprego, perder o emprego, mudar de cidade. Tudo isso que tem uma repercussão mais significativa na nossa vida tem um peso e normalmente é fator desencadeante de doença mental mais importante. Esse é outro desenho do Pinel, Felipe Pinel. Está no livro dele das doenças mentais, em que ele faz uma comparação de uma pessoa normal com uma pessoa com problema de microcefalia, que agora está no auge no Brasil por causa da Zika. Mas é só para poder ficar interessante, tá? Nós não vamos poder entrar nisso agora. Paul Möbius, né, na Alemanha, foi um dos primeiros médicos a tentar fazer essa distinção entre o biológico e o psicológico. Fez as primeiras contribuições para o entendimento de como as doenças mentais ocorrem
e tentar separar a neurologia, né, doenças nervosas exógenas, e a psiquiatria, doenças nervosas endógenas. Até mais ou menos as primeiras décadas do século XX, né, 1920, 1930, a psiquiatria, na verdade, era neuropsiquiatria. No século XVIII e XIX era neuropsiquiatria. Os dois profissionais trabalhavam não só juntos, como eram um só. Né? Freud, por exemplo, era neuropsiquiatra, né? Fez neurologia antes e tudo. Depois se começou a separar, por causa das dificuldades, por causa das especializações, das características específicas de cada grupo de doenças. Então a neurologia ficou com a parte biológica, por exemplo, com os aneurismas cerebrais, tumores cerebrais, hipertensão intracraniana, várias doenças específicas, né? Meningite, doenças infecciosas. A neurologia ficou com esse campo. E a psiquiatria ficou com as doenças mentais em si, que nós vamos começar a ver aqui agora. A Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª revisão, né, isso aqui é CID, Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão da Organização Mundial de Saúde, divide as doenças mentais em 8 grupos, que começam ali em cima, ó, demenciais, F00, até F90, 90 e tantos, né? Então, nós temos os quadros demenciais, os transtornos por uso de substâncias, os transtornos psicóticos, os de humor, os de ansiedade, os de impulso, personalidade, infância e adolescência. Cada grupo desse tem uma série de doenças, que nós vamos passar aqui rapidamente, senão não vai dar para poder falar de uma forma mais profunda. Ó, os transtornos demenciais, demência vascular, né, de Alzheimer, de Pick, demência por HIV, de Creutzfeldt-Jakob, de Huntington, de Parkinson, por exemplo. Tem várias demências, é um grupo. Porque antigamente se falava, né, aqui não sei se em Portugal se falava, se no Brasil se falava, né, por exemplo, o vovô está esclerosado. Aqui também era assim? Né? Lá você falava esclerosado, né? Não, então, é demente mesmo. Ou demente, né, aqui é demente mesmo. Né? Lá a gente falava assim, hoje a gente sabe que tem muitas doenças específicas, tem até mais do que está aqui. Porque essa classificação já é mais antiga, de 1992, mas é a que ainda está em vigência pela Organização Mundial de Saúde. Não saiu ainda a 11ª revisão. Nós estamos esperando sair há muitos anos, mas não sai. A gente é obrigado a usar essa em termos de classificação. Por uso de substâncias, transtorno por uso de substâncias. Nós temos as drogas lícitas e as ilícitas, né? Dentro das listas do tabaco, álcool, medicamentos, principalmente os próprios psicofármacos. Né? As pessoas abusam dos remédios psiquiátricos, tomam doses a mais, isso todo mundo sabe disso. E as ilícitas, né? Os canabinoides, cocaína, derivados, opiáceos, estimulantes, alucinógenos, solventes. Então você tem uma variedade de drogas cada vez mais amplas, eles estão usando as coisas mais variadas possíveis como droga. Os transtornos psicóticos, a paranoia, a parafrenia, a esquizofrenia, o transtorno esquizotípico, o esquizoafetivo, a psicose transitória, a psicose orgânica. Então a gente está vendo que é um monte de coisas, tá? Só estou mostrando para vocês, não vou entrar em cada um desses, vou entrar em alguns rapidamente mais importantes. Os de humor, unipolar, bipolar, distimia, ciclotimia. Os de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, obsessivo compulsivo, pânico, fóbicos ansiosos, evitação social, estresse pós-traumático, conversão psicomotora, somatoforme, dismorfia corporal, desrealização, hipocondria e um que interessa pra gente de transe e possessão. Para nós espíritas interessa bastante que uma classificação internacional aceite essa possibilidade. Existem transtornos de transe e possessão descritos dentro da classificação internacional. Os do impulso, transtornos sexuais tem um monte, né? De orientação e objeto, homossexualidade, bestialidade, voyeurismo, disfunção sexual não causada por transtorno ou doença orgânica, ausência ou perda do desejo sexual, a aversão sexual, né? A misoginia, que é o horror feminine, né? O horror à mulher, ou a misandria, que é o horror viri, que é o horror ao homem. Falta de resposta genital, disfunção orgásmica, ejaculação precoce, vaginismo, vulvodynia não orgânica, dispaurenia não orgânica, apetite sexual excessivo, né? Compulsão sexual, a sexolatria. Então, só aí tem um monte, né? Isso aí dá para falar um tempão, não dá? E os ligados aos transtornos alimentares, ainda dentro do transtorno de impulso, anorexia, bulimia, hiperfagia, vômitos, pica, distúrbio compulsivo urético mutilativo. É muita coisa, não é não?
Vai ter gente que vai estar achando que vai encaixar em qualquer um desses, né? Bom, hoje personalidade, transtorno antissocial, transtorno de personalidade múltipla, transtorno paranoide, esquizoide, personalidade histriônica, melancástica, esquiva, dependente, borderline. Bastante coisa. Os iniciados na infância e adolescência, que são os últimos, né? Nós rodamos aquele círculo todo lá. Os transtornos globais de desenvolvimento invasivos, oligofrenias, de aprendizagem, de comunicação, de conduta, transtorno opositor desafiante, déficit de atenção com ou sem hiperatividade, funcionamento social desajustado. Vocês devem ter, enquanto eu falei esse monte de coisas aí, vocês devem ter lembrado, né? Quem é da área, é claro que vai lembrar de tudo. Quem não é da área deve ter lembrado. Ah, fulano tem isso, Beltrano tem aquilo, eu tenho isso, minha mãe tem, meu pai, não é assim? Muitos desses transtornos estão na mídia o tempo inteiro. Transtornos depressivos o tempo inteiro aparece, a bipolaridade aparece na mídia o tempo todo, tem vários filmes, vários livros. O transtorno de déficit de atenção no Brasil está na moda, nos Estados Unidos está na moda, não sei se aqui também está. Né? Todo mundo tem, todo mundo fala que tem, todo mundo tem que tomar remédio, a Ritalina, né, que é o remédio específico, vai no médico que quer receita, que quer tomar. E então, muitos desses transtornos, quando a pessoa realmente não está fazendo um acompanhamento sério, ela vai acabar sendo levada por um certo modismo. As pessoas acham que é chique. Por exemplo, ter depressão, muita gente acha que é chique ter depressão. Não é assim? Porque, eu não sei, mas muitas pessoas pensam assim. Então nós vamos evoluir um pouquinho aí, pelo menos nos 4 principais. A epidemiologia mostra pra gente um ranking aqui, um score, né, das doenças. A depressão, 25% da população mundial sofre de depressão. 1/4. Né? Se aqui tivesse 100 pessoas, eu acho que é um pouco menos, né? Vamos imaginar que tivesse 100 aqui, 25 pessoas seriam deprimidas. Alcoolismo, 17% das pessoas sofrem de alcoolismo. Em alguns países, muito mais, né? Que bebe-se muito mais. O abuso do álcool é um dos maiores problemas em muitos países. O uso de substâncias, 11%. Em cada 10, pelo menos uma pessoa faz uso de substâncias. E o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? É um dos transtornos de ansiedade, 4%. Então, em termos de epidemiologia, são as 4 patologias mais importantes. Essas duas a gente pode até juntar numa só, porque é, na verdade, o transtorno por uso de substâncias lícitas ou ilícitas. Não é assim? Dá pra gente entender. Mas vamos ficar do jeito que é oficial. Então vamos para a depressão. A depressão, gente, fazer assim um apanhado geral, né? Realmente é uma coisa séria, é uma epidemia em termos mundiais. É considerada uma grande epidemia. Desde a década de 80 do século passado. Né? Parece que está longe para danar, né? O século passado. Desde 1980 para cá, isso vem sendo cada vez mais diagnosticado e cada vez mais tido como um grave problema. Porque a depressão causa uma incapacitação social, trabalhista, de relações familiares muito significativa. Muito mais do que a gente imagina. Agora, se tanta gente tem depressão, vocês vão pensar assim, mas está todo mundo tratando, está todo mundo bem. Não. Apenas 25% também, ou seja, 1/4 daqueles deprimidos é que vão buscar ajuda médica. A maioria não vai buscar ajuda nem médica, nem psicoterápica, nem de qualquer outra abordagem, nem religiosa, não vai buscar ajuda nenhuma. A pessoa acha que é assim e acabou. E isso causa muitos problemas para a sociedade como um todo, para as famílias como um todo. Então, se 25, 1/4 de 25, dá 6 vezes 4, não. 6 vezes 4, 24. Né? 6 pessoas só vão buscar ajuda. 19 não vão buscar ajuda. Então, é outro grave problema de epidemiologia. Bom, o que caracteriza a depressão? Uma apatia, desinteresse, abulia, apraxia, desvitalização, desenergização, baixa de autoestima, tristeza, mas o mais importante é isso daqui, ó. Por isso que está em amarelo, está destacado ali.
perda de prazer nas atividades diárias. Então, um monte de pessoas já tem isso. Aí vocês vão falar assim, então realmente tem muito mais gente com depressão do que a gente imaginava. Por quê? As pessoas passam a fazer o que tem que fazer, né, as suas atividades no dia a dia, só por obrigação. Só vão fazer porque tem que fazer, senão não fariam. Por exemplo, eu só vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar para poder receber o salário e sustentar a família, senão eu não iria mais trabalhar. Eu só vou arrumar a casa porque eu tenho que arrumar, senão eu não arrumaria mais. Só vou levar o filho na escola porque eu tenho que levar, senão eu não levaria mais. Então a perda de prazer, quando você começa a fazer as coisas por obrigação, caracteriza a depressão. Nesse momento já está na hora de buscar ajuda profissional. E as pessoas deixam até aparecer aquilo tudo. Até ela ficar apática, desinteressada, sem condições de fazer nada, de sentir nada, sem condições de fazer nada, né? Apraxia, um apragmatismo, sem sentir-se viva, sem energia, sentindo-se um nada e triste. Todo mundo imagina a depressão como tristeza. Quando a tristeza aparece, a depressão já andou muito. Muito. Já tem um longo período de evolução. E aí começa a ter sintomas também neurovegetativos. Insônia, ou hipersonia, ou parassonia, as alterações do sono de maneira geral. Falta de sono, excesso, ou sono entrecortado, sono ruim, pesadelos. Uma inapetência ou uma hiperfagia, né? Ou não come nada ou come muito. Ideias de ruína e de morte que vão cair nisso aqui, Pensamentos suicidas, planejamento suicida, tentativa e suicídio, êxito letal, né? Suicídio concretizado. Isso também é cada vez mais frequente no mundo moderno. Nós vivemos uma era, né, da pós-modernidade, desde 1960 para cá, a grande maioria dos autores dessa área, que falam muito sobre isso, né? O mundo hoje é muito vazio em termos existenciais e muito cheio em termos materiais, né? Comprar, possuir coisas, poder, dinheiro, sexo em excesso com um monte de gente que você nunca viu na vida, tudo de uma forma supérflua, de uma forma que não traz ressonância interior à própria pessoa. Então isso gera um vazio existencial, gera um tédio, que é viver a maior quantidade de prazeres possíveis no menor tempo exequível. Né? Aproveitar a vida. Na verdade, isso não é aproveitar a vida, isso é perder a vida. Isso é fazer, né, coisas ou viver de uma maneira que não te traz felicidade, não te traz paz. A grande questão da depressão é que as pessoas pensam que vão ser felizes a vida inteira. Né? Todo mundo quer isso. Você vai sair perguntando aqui para todo mundo o que você quer na vida. Ser feliz. Todo mundo vai responder isso. Com raras exceções. Na verdade, o que a gente tem que buscar é paz. Paz é muito diferente de felicidade. Por quê? Nós vamos continuar tendo ainda momentos felizes e momentos infelizes. Não tem como ser diferente. Nesse aspecto, todos nós seríamos assim. Todos temos altos e baixos na vida. Mas dentro de um patamar. Quando a gente sai desse patamar, né, nós vamos lá em cima, ou vamos lá embaixo, nós estamos mudando esse patamar. Aqui fase de mania e fase de depressão. Aqui é o transtorno bipolar, a pessoa muda. Quando a pessoa tem só o para baixo, é só depressão, transtorno afetivo unipolar. Não existe só para cima, só mania. Por quê? No Brasil a gente se diz, fulano tá rindo para não chorar. Eu não sei se aqui também usa essa expressão. Também, né? É a mesma coisa. Então quando a pessoa tá muito para cima, tudo ótimo, maravilhoso, vendo passarinho verde, tudo lindo, exagerado, não come, não dorme, hipersexualidade, fica tudo exagerado. Muitas pessoas que pegam HIV, por exemplo, são portadores de bipolar. Tá? Existem pesquisas já sérias nessa área. Muitos, uma grande porcentagem. Porque ele perde o controle. O mundo é maravilhoso, pode fazer tudo, pode ter relação com todo mundo, não precisa de se proteger, acaba se contaminando, acaba pegando HIV. Porque perde exatamente esse senso de controle do que pode ou não fazer, do que está certo e do que está errado. Então, nesse sentido aqui, então a gente vê que nós temos que, de alguma maneira, aprender
a mudar isso. Porque esse final aqui é sempre trágico, né? O suicídio tem uma repercussão muito negativa. E se a gente for pensar que nós não conseguiremos, né, ficar aqui dentro de um certo limite, nós vamos adoecer. A gente vai cair, vai afundar, por exemplo, na depressão, vamos achar que não tem saída, que não tem solução, na nossa visão materialista, no tédio, no vazio existencial, e aí vamos achar que a solução real é o suicídio, mas é um engano, é um engodo. O suicídio é um engodo, porque a primeira coisa que o suicida vai descobrir do lado de lá é que ele não morreu, ele apenas saiu do corpo. São duas coisas completamente diferentes. Não existe o aniquilamento, existe a saída do corpo, são coisas diferentes. Bom, dependência, né, de ações de substâncias. Isso é uma charge do New York Times, né, que eu acho bastante interessante. Durante a vida toda, todos nós, de uma certa maneira, ficamos ligados a medicamentos. Então, esse processo, que de uma certa maneira, contribui para isso. Ó. De 0 aos 4 anos, né, todo mundo viciado a amoxicilina, né, que é um antibiótico. Otite, garganta inflamada, pneumonia, infecção de pele. Então, os bebês, as crianças têm que tomar várias vezes. Depois de 4 a 12, a Ritalina. Nos Estados Unidos é uma febre. Toda criança toma, praticamente. É uma incidência muito alta, mais ou menos a metade das crianças tomam. É uma coisa importantíssima. De 12 aos 18, as mocinhas, né, querem ficar esbeltas, esquálidas, se achando elegantes, os anorexígenos, os remédios para tirar apetite. De 18 a 24, o no-dose nos Estados Unidos, eu não sei se vocês têm aqui, é o Red Bull, né, que é a cafeína. São medicamentos com alta dose de cafeína e de estimulantes para poder dar conta de estudar, né, na faculdade, na época da faculdade. De 18 a 24. De 24 a 38, quando ele forma, não tem emprego, não sabe se vai casar, se casa tem um primeiro filho, é o Prozac, é o antidepressivo. Tá todo mundo deprimido nessa época. De 38 a 65, os problemas psicossomáticos, né? O Zantac aqui é a ranitidina. São remédios para azia. É azia, é dor de cabeça, é enxaqueca, são os problemas psicossomáticos em si. Então vai ter sempre alguém. Eu acho que vocês estão identificando, a carapuça está servindo, tá? Estou escutando um monte de risinhos por aí. Tá todo mundo se identificando aí com alguma coisa. Aí dos 65 para cima é um monte de remédio, né? Para diabetes, para pressão alta, para problemas reumatológicos, para isso, para aquilo, problemas respiratórios. Então é um monte de remédio. Olha lá, tem um idoso lá tomando um monte de uma vez. Bom, então, aí é claro que aquele é uma brincadeira também para a gente rir, mas aquela é séria. Existe, né, uma estimulação da própria indústria farmacêutica e tudo, e propagandas, que todo mundo precisa tomar alguma coisa. As pessoas não querem tolerar nada. Uma simples dor de cabeça tem que tomar remédio, né? Qualquer coisinha, ninguém quer sofrer nada. Uma coisa que no passado não era assim. Não tinham recursos, as pessoas passavam pelas mesmas dificuldades, usando outros caminhos. Bom, aqui o tabaco, né? Eu acho a planta linda, a flor é linda, mas as consequências todo mundo sabe, né? Enfisema pulmonar, o câncer, né? Cancro aqui, né? Em Portugal é cancro. E todas as consequências que tem, né? Sociais, de gerar ansiedade e assim por diante. Eu estou passando isso rápido mesmo, tá? Só para a gente lembrar. O álcool, aqui desde o Egito Antigo, né? São desenhos encontrados lá no Egito. A cerveja, né? A cerveja surgiu no Egito, todo mundo acha que é na Alemanha, né? Porque lá dizem as melhores cervejas do mundo, então todo mundo acha que é na Alemanha. Foi no Egito que começaram. Os trabalhadores das pirâmides, os registros que eles têm, viviam à base de cerveja para poder construir as pirâmides. E o vinho, então, a uva e o vinho, desde o Egito Antigo já existia. Então isso é um problema que acompanha a humanidade há muito tempo. É óbvio que o problema em si é o alcoolismo com as suas repercussões. Que o maior problema do álcool é o problema da pessoa não ter controle. Não é assim? Quando a pessoa não tem controle, ela vai evoluir com todas as consequências negativas do álcool. A maconha, isso aqui é um tratado
médico antigo, né, que faz parte do corpus hipocrático de Hipócrates, não é Hipócrates, faz do corpus hipocrático, né, de todos os médicos ligados a ele, que é chamado Viena Dioscórides. É o livro que chama isso, tá? Nessa prancha 512. O autor é Pedânio Dioscórides, que viveu em cerca de 40 a 90 da nossa era, do ano Domini, né? Da nossa época. Então já descrevia a maconha, as alterações corporais. Do lado de lá é uma coisa mais moderna, só para poder mostrar. A cocaína, que a planta também é bonita, a flor é bonita, e era chique, né? Olha que chique que era. Final do século XIX, começo do XX, a Coca-Cola tinha cocaína, o vinho mariano tinha cocaína, e os bispos, cardeais, os reis, os nobres tinham acesso a esse vinho mariano que também tinha cocaína. E era usado de forma normal. Depois foram descobrindo as consequências específicas, né? Tanto orgânicas quanto psicológicas, e foi retirado. Vai levar aquilo ali, né? Mesmo o Homem-Aranha vai ficar decadente. Todo mundo sabe que o final da droga é este. As pessoas, se não souberem controlar, na verdade, vão cair numa decadência física, uma decadência psicológica, uma decadência social, familiar, com todas as repercussões. Então, é também um engodo. É um prazer, uma busca de prazer imediato, sem, na verdade, causar isso. Por exemplo, as pessoas às vezes acham que a cocaína é um antidepressivo. Não é. Porque a cocaína é um euforizante. É muito diferente de ser antidepressivo. O medicamento antidepressivo tem um efeito específico na neurotransmissão que a gente busca, que vai fazer com que a pessoa fique estável, bem, né, num nível diferente de humor. A cocaína não faz isso, ela faz uma euforia aguda e que passa rapidamente, depois levando a uma disforia, né, a um mal-estar, a uma ressaca, a uma culpa. Então não resolve nada isso, não ajuda a pessoa em nada. Teria que também buscar ajuda, né, com certeza. O toque, eu falei de toque aqui, não sei nem se precisa falar. Precisa? Nem todo mundo estava aqui quando eu falei. Precisa? Todo mundo viu? Não? Então vou falar rapidinho. Né? O transtorno obsessivo compulsivo, quando a pessoa tem pensamentos obsessivos ou compulsões. A obsessão de contaminação, que vai pegar a doença, vai se contaminar, né, com radiação, com coisas químicas. Pensamentos agressivos de fazer mal a alguém que ela ama muito. A escrupulosidade, né? Se ela fez ou não fez tudo o bem que devia, se ela fez mal para alguém, se ela prejudicou alguém. Pensamentos proibidos ou inaceitáveis, normalmente de cunho religioso ou sexual, são os mais comuns. Uma introjeção musical, a pessoa fica com a música o dia inteirinho na cabeça. Né? Normalmente músicas barangas, aqui fala baranga, como é que eu vou falar baranga? Como não? se é? Música ruim de quinta. Como é que fala? Pimba? Então, música pimba na cabeça. Não é nenhuma música, não é nenhum Bach, Chopin, não é nenhum desses. Aí ele cria compulsões para aliviar a ansiedade que esses pensamentos causam. Causa uma ansiedade muito grande. De lavagem, né? Lavar principalmente as mãos. Nictomania é mania de lavar a mão. Lava a mão para se descontaminar, que pegou nisso, pegou naquilo, que as pessoas pegaram. Iteração, que é uma repetitividade, faz as coisas de forma repetitiva o tempo inteiro. De conferência, de checagem, conferir a porta se trancou, o botijão de gás se fechou, se tirou a tomada para poder não causar um incêndio. Cada vez isso vai aumentando, né? De toque, né? De ter que bater na mesa, de encostar em alguém. O Jost Wright, por exemplo, a pessoa vem e encosta aqui, aí eu tenho que ir lá encostar nela do mesmo lado, porque senão vai acontecer alguma coisa terrível. Né? Minha mãe vai morrer, meu menino vai ser atropelado, coisas assim que a pessoa vai imaginando. De ordem e simetria, tudo certinho, organizado, simetricamente. 3 lá, 3 cá, se for jarrinha. Mulher tem muitos em casa, 3 jarrinhas aqui e 3 jarrinhas ali. Um quadro aqui, um quadro ali, de simetria. E o colecionismo patológico, começa a juntar tudo. Coisas sem sentido. Né? Jornais, por exemplo. Já atendi uma pessoa uma vez que tinha pilhas de jornais em casa, só tinha um corredorzinho para passar. Porque ela comprava 3 exemplares de cada jornal lá no Brasil, os principais jornais. Porque ela podia precisar a qualquer momento da notícia que estava ali. Então, um só podia perder, 2 podia, 3 ela achava que ela estava garantida. Então eram 3 exemplares de cada jornal e enchendo a casa. Isso é um colecionismo patológico.
O toque tem uma ligação com várias doenças, né? Polissomatoforme, vigorexia, que é mania de ficar forte, né? A hipocondria, transtorno de morte corporal, um polo dissociativo, de desrealização, desvalorização, alimentar, de anorexia, bulimia, pica e transtorno compulsivo urético mutilativo, delirante, ideias supervalorizadas, tiques, pessoa que tem tique, né? Tanto os tiques simples como os complexos, como síndrome de Gilles-Latourette, neurológico, de automutilação, epilepsia, Parkinson, autismo, coreia, tricotilomania, que é arrancar cabelo e comer, ou só arrancar e jogar fora, muitos comem, né? Faz o benzoar, igual entope no banheiro, quando vai juntando cabelo, você tira tal formato do ralo, né? Aí faz o formato do estômago, é cirúrgico, tem que fazer cirurgia para tirar, senão a pessoa pode morrer. Compulsões sexuais, compras compulsivas, né? Oniomania, que chama compras compulsivas, compra, jogos patológicos, joga, assim por diante. Tempo corre. Esse aqui é um psiquiatra que me interessa por causa do espiritismo, né? Que é o Sandor Félix. Só para falar que ele sofreu bastante, teve uma vida complicada, teve que sair do país, etc. Em 1894 ele formou medicina, aí trabalha no Hospital São Roque, vai ler a interpretação dos sonhos do Freud, escreve o primeiro artigo pré-psicanalítico e me interessa aqui, ó, que ele foi em 1898 e passou a ser médico assistente em um serviço dedicado às prostitutas de Budapeste. Começou a ter um lado humano, afetivo, de interesse pelos sofredores, e vai conhecer o espiritismo, e no ano seguinte ele escreve um livro, Espiritismo, no qual ele fala sobre o espiritismo, as vantagens também, né, da espiritualização da pessoa em relação às doenças mentais. E em 1906, sempre pronto a ajudar os oprimidos, a escutar os problemas das mulheres, a socorrer os excluídos e marginais. Nesse ano, naquela época, em 1906, defendeu os homossexuais em um texto corajoso apresentado à Associação Médica de Budapeste, que nessa época estava no auge ainda dos preconceitos, né? E ele teve a coragem de fazer isso. Então a gente vê que é alguém que se importa com o semelhante, alguém que enxerga a dor do outro, enxerga as necessidades do outro. Então eu gosto de citá-lo por causa disso. E ele também sabia muito de toque, ó. E ele falava, o pensamento obsessivo que vem importunar a consciência de forma incessante nada mais é do que um bode expiatório, injustamente perseguido pelo paciente, enquanto o pensamento efetivamente culpado desfruta de perfeita tranquilidade no inconsciente. Os gestos e atos compulsivos são medidas de proteção da consciência contra as próprias ideias obsessivas. O ato dissimula sempre uma ideia obsessiva, que por sua vez dissimula um sentimento de culpa. A obsessão de limpeza, de asseio, é portanto uma forma desviada de apagar nódoas morais que suscitaram a ideia obsessiva. Não é uma ideia bastante interessante? Ele fala que, na verdade, tem um fundo moral, uma nódoa moral que a pessoa, por processo, ele já sabia disso também, porque ele já tinha estudado espiritismo, por processo reencarnatório, ela vai esconder, vai maquiar isso através do transtorno obsessivo. Então, ela tem que aprender a se conhecer, pôr isso para fora para ela poder mudar. Gabriel Garcia Marques também sofria de toque, né? No livro dele de biográfico, Em Memória de Minhas Putas Tristes, o livro chama assim mesmo, ele fala sobre isso. Ó. Descobri que minha obsessão por cada coisa em seu lugar não era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas, pelo contrário, todo um sistema de simulação para ocultar a desordem de minha natureza. Descobri que pareço generoso para encobrir minha mesquinhez, que sou conciliador para não sucumbir às minhas cóleras reprimidas, que só sou pontual para que ninguém saiba como pouco me importa o tempo alheio. Foi uma autoconfissão bárbara, não foi? De maneira geral, é como a gente se comporta, né? As pessoas às vezes falam, fulano é santinho, é isso e aquilo, cada qual que se conhece. E que precisa trabalhar em si mesmo as suas mazelas morais, as suas dificuldades, para realmente melhorar. Senão ele não vai melhorar de verdade, ele vai só fazer de conta. Fazer de conta não soluciona os nossos problemas. Bom, aí vemos Kraepelin, Emil Kraepelin. Eu considero Kraepelin um grande missionário em termos espirituais.
Kraepelin morou em hospital psiquiátrico durante 40 anos, convivendo diariamente com os pacientes, e depois vai escrever o tratado de psiquiatria dele, que são 6 volumes, né? Muito grosso, muito extensivo, muito detalhado, com uma clareza psicopatológica inigualável até hoje. Em termos de clínica psiquiátrica, é inigualável. A ciência avançou muito em termos de tratamento, de medicamento, de propedêutica, isso a gente não tem dúvida nisso. Mas em termos clínicos, a descrição clínica de Kraepelin é bárbara. Por que eu coloquei ele? Por causa da psicose. Né? Ele escreveu a Demência Precoce em 1896, que vai colocar os sintomas básicos, a evolução e a etiologia. Os sintomas básicos são a distúrbio de atenção e compreensão, as alucinações auditivas, que são patognomônicas de psicose. Né? Se a pessoa está ouvindo vozes, ela está psicótica. Tá bom? O pensamento sonoro, que os outros podem ler o pensamento, a vivência de influência, que está sendo influenciado por alguém, o embotamento do afeto, né? Não consegue se relacionar com as outras pessoas de forma adequada, as mudanças comportamentais vinculadas com isso. Ele fala que o prognóstico é ruim, porque na época não tinha medicamento, não tinha nada disso, apesar de hoje ter, ainda é ruim, é bem melhor do que era na época dele, mas ainda não é ainda o ideal, e a invalidez psíquica, né, que é a terminologia que ele usava. Por isso, a demência precoce. E que a causa seria endógena, alguma coisa dentro que fazia com que a pessoa ficasse assim. Hoje a gente já sabe que é a genética, alterações da neurotransmissão da dopamina. Bom, o que é a esquizofrenia, então? Se a gente resumir. Temos sintomas característicos, né? Distorção da realidade, desorganização do pensamento e pobreza psicomotora. Isso tudo junto por consequência de transtorno de coordenação da atividade cerebral. A conectividade frontotemporal é anormal. Então leva com que a pessoa funcione de maneira diferente. Bom, aí nós temos um monte de comorbidades. Depressão com alcoolismo, transtorno de déficit de atenção com substância, bipolaridade com transtorno de personalidade, toque com pânico, bipolaridade com esquizofrenia, que é o esquizoafetivo, toque com esquizofrenia, que é o esquizoobsessivo. Então tem um monte de coisas para poder ver. Tratamento. A gente tem umas contendas clássicas. A ciência versus a religião, natural sobre o sobrenatural, material sobre o espiritual. O aniquilamento versus imortalidade. Os objetivos seriam quais? Aliviar a intensidade, reduzir a frequência, a duração ou mesmo suprimir os sintomas. Aprender a resistir ou controlar os sintomas, melhorar as relações familiares, reabilitar ou melhorar as relações sociais e ou de trabalho, criar condições para o portador de sofrimento enfrentar os problemas da vida cotidiana. Tem que dar um jeito que a pessoa melhore, né? Tenha algum resultado. A gente tem os remédios, a terapia, a associação dos dois e a psicocirurgia, que a gente usa pouco, né? Hoje em dia a gente usa pouco. O ideal é associar os dois, é um tratamento combinado, né, entre psicofarmacologia e psicoterapia. A família, é óbvio, vai ter um tratamento, né, um papel, aliás, né? O entendimento do contexto familiar é crucial para a mudança, porque é comum que os próprios parentes reforcem a doença, reforcem o sintoma, ajam de maneira inadequada, fazendo com que a doença se consolide ao invés de desaparecer. Os sintomas são geralmente desconcertantes para os familiares. Né? É natural que tanto o paciente quanto os familiares insistem que os sintomas devam ser o foco primário, exclusivo da terapia, quando na verdade não são. Né? Os sintomas estão mascarando alguma coisa mais profunda. A dor de ter um ente querido leva ao sofrimento familiar, a tremenda decepção de passar por um monte de tratamento e não resolver. Tratamento com efeitos colaterais daninhos, que todos os efeitos colaterais, todos os remédios têm efeitos colaterais. Encontrar profissionais que não compreendem os problemas e as dificuldades, né? Profissionais que não querem enxergar nada disso. Impotência diante da doença. Perdas financeiras, né? Da privacidade, das atividades normais do dia a dia, redução da vida social, perda da liberdade dos que cuidam diretamente dos pacientes, tem que ficar por conta, os prazeres do dia a dia também. A resposta ao tratamento. Tem pacientes respondedores, tem respondedores parciais e não respondedores, apesar de tudo que existe na medicina. O tratamento precoce é fundamental em qualquer das doenças mentais. Né? Por quê?
faz neuroproteção, neuroplasticidade e neuroregeneração, protege o cérebro. A pessoa fala, não vou tomar remédio, o remédio faz mal, prejudica, estou muito novo para tomar remédio, não quero que o menino tome remédio, meu filho. Está pensando completamente errado. Quanto mais cedo tratar, melhor o resultado, melhor o prognóstico, porque vai corrigir as alterações do cérebro. Né? Vai favorecer aquilo ali, ó, o cérebro ser protegido. Uma pessoa deprimida, por exemplo, gravemente deprimida, ela vai ter um monte de morte neuronal. Milhões de neurônios vão morrer em cada episódio depressivo que ela tiver. Isso já é mais do que sabido pela medicina. Vai favorecer mais tarde demência. Porque vão morrendo neurônios, numa crise, na outra crise vão morrendo, na outra crise vão morrendo. Enquanto que o antidepressivo protege isso, impede, né, o que a gente em medicina chama de apoptose, de uma morte feita pelo próprio organismo. Então, protege contra isso. Então, é uma neuroproteção muito grande. O estabilizador de humor, em quem é bipolar, também protege muito o cérebro. Então, faz com que a pessoa fique melhor. Né? Por causa do BDNF, né? Que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Evitar a morte neuronal, acabei de falar isso. Prevenir os eventos catastróficos. Quando a pessoa trata, evita suicídio e homicídio. São eventos catastróficos. As internações vão acontecer em menor número e em menor período de tempo. Reduz as internações. A reintegração sociofamiliar é maior e favorece a adesão ao tratamento. Quanto mais cedo, mais fácil de aderir. O tempo está correndo muito. A cada recaída, o grau de recuperação vai ser menor. Vai ter mais persistência de sintomas residuais, coisas que não desaparecem totalmente. Né? Os efeitos cognitivos, por exemplo, da depressão, cada vez ficam piores. A pessoa já não tem mais a mesma memória, já não consegue mais raciocinar rapidamente, já não consegue resolver questões específicas que ela resolveria de uma forma rápida. São sintomas cognitivos que a depressão deixa. O retorno ao nível funcional anterior será mais difícil. As internações serão mais frequentes, os gastos mais elevados, cada vez você gasta mais quando vai deixando. O aumento da carga para os familiares e cuidadores, né? O desgaste ou até mesmo a síndrome de burnout. Funcionamento social. Posso pôr isso tudo de uma vez? Em 15 anos de acompanhamento, né, um follow-up de 15 anos de 600 europeus, 6 centros europeus, vai mostrar o quê? 40% é uma adaptação de boa excelente, né, 42% de ruim moderada, 12 vão estar em moradias assistidas e 6 internações hospitalares crônicas. Ou seja, apesar de tudo que a gente já consegue fazer, a gente não está ainda no ideal. A gente precisaria de ter muito mais coisas. Muito mais resultados, né? Aí vamos para os aspectos espirituais, que me interessa mais. Bom, qual o tratamento proposto pelo Espiritismo? A renovação moral, a mudança de comportamento. Muitos dos portadores de transtornos mentais que a gente atende não têm boa convivência social, são arrogantes, são prepotentes, são egoístas. Isso é bastante frequente. Bastante. Não se assustem com isso que eu estou dizendo. Né? Então, se a pessoa mudar interiormente essa conduta, a maneira de enxergar a vida, ela vai melhorar. Porque ela sabe que faz isso, ela sabe qual é o comportamento que ela tem culpa ligada a isso. Né? A culpa é um fator de depressão. Então, a renovação moral, a mudança de comportamento ético é fundamental. O estudo do Evangelho, da doutrina espírita, a prece, principalmente nos momentos de crise, para que ela não entre nas crises agudas, os passes, a água fluídica, o trabalho pelo semelhante é fundamental. Sair de si mesma, se sentir útil, necessária, ajudar o próximo. E o tratamento médico paralelo. O Espiritismo não fala para não fazer tratamento médico. Às vezes as pessoas acham, vou só tratar espiritualmente e pronto. Não é assim. Lembra que eu falei que é uma visão holística, global. Tem que tratar o todo. Bom, Jesus era sadio, era saudável e era terapeuta. Era sadio porque ele não tinha nada. No Evangelho não tem um lugar que fala dele ter nada. Fala assim, ó, Jesus hoje não saiu porque ele teve uma dor de cabeça tremenda. Vocês viram isso aí em alguma passagem do Evangelho? Né? Jesus hoje não foi pregar porque ele estava com uma dor não sei aonde. Né? Ninguém vai ver isso. Jesus hoje está numa crise violenta de asma. Não tem nada disso no Evangelho. Jesus era sadio.
E era saudável. Por quê? Saudável é aquilo que transmite saúde. Não é assim que a gente fala? Os legumes são saudáveis. Né? Uma dieta equilibrada é saudável. O exercício físico é saudável. Saudável é aquilo que transmite, que passa, que faz a gente ficar sadio. Jesus era saudável, ele transmitia saúde. E era terapeuta. Ele ajudava, ele socorria, ele amparava, ele mostrava. O evangelho dele, né, subentende uma visão do homem tão persuasiva, cativante e apropriada, e por isso mesmo tão digna de interesse, que a moderna ciência, de maneira geral, e as ciências psíquicas em particular, que julgam conhecer o homem no sentido materialista positivista, como simples estrutura de impulsos físico-químicos, não conseguem mais ignorá-lo e partem assim para observação, pesquisa e conhecimento de suas propriedades terapêuticas. Ignorá-lo, Jesus, L maiúsculo, suas, Jesus, S maiúsculo. Não é assim? Hoje, a pesquisa acadêmica em torno da importância da religiosidade, da espiritualidade na saúde é gigantesca. Trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. Eu tenho pilhas e pilhas e pilhas. E cada vez sai mais que eu nem tenho. Nem imprimo mais. Cada vez sai mais e mais em vários países, em várias universidades, mostrando exatamente a enorme importância da religiosidade, da espiritualidade, não só na cura, mas principalmente na manutenção da saúde, tanto biopsicossocial, nos 3 campos, tá? No campo biológico, no campo psíquico e no campo social. Então, nem a própria ciência consegue mais ignorar isso, porque senão eles não estariam pesquisando. Se eles achassem isso tudo uma bobajada, não é assim? Ela gosta quando eu falo bobajada, né? E se eles achassem que isso tudo fosse bobagem, não estariam pesquisando. Pesquisas nos Estados Unidos mostraram sobre isso, perguntando para ateus e mais ateus qual o melhor código de ética do mundo. Todos, mesmo não acreditando, dizem que é o código de Jesus. Não existe código mais perfeito em termos éticos. Eles não estão se referindo a espirituais, se vai continuar a existir vida do outro lado ou não. Mas eles disseram claramente que o melhor código ético conhecido de convivência humana é o de Jesus. Então Jesus realmente não dá para ignorá-lo. Tem várias palavras, né, no original grego falando sobre isso, sobre essa terapia de Jesus, a ação terapêutica dele. Tá? Taumatizei, fazer maravilhas, tandestai, causar assombro, né? Aparece 43 lá. Eu coloquei o tanto, mas não vou precisar falar, só para falar que aparece tudo. Semeion, fazer sinais, dinameis, potência, força, exousia, autoridade, terapeuem, servir, ajudar, honrar, iaomai, curar, iatros, curador, né? Que hoje é o termo médico, né? Por exemplo, psiquiatra, né? Iatras e psique, médico da alma. A palavra psiquiatra é linda, né? Médico da alma, eu acho lindíssimo. Higiene, quer trazer boa saúde, vai da higiene nossa, né? Catareisen, purificar, sozen, ser curado. Então, aparece várias e várias vezes essa ação terapêutica de Jesus, utilizando-se palavras específicas dentro do original grego. Agora, o que sabia Jesus disso tudo aí? Né? É uma pergunta que eu me fiz quando eu fico pensando sobre isso. Eu falo, mas se Jesus curava, fazia tudo, o que Jesus sabia disso? Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. De cara, Jesus dá uma porretada na gente, né? Se ele não entendesse nada, ele não ia falar disso. Ele não ia falar nada de doença, nem de sãos, e quem precisa deixou de precisar. Então, os sãos não precisam. Já estão sadios, não precisam. Vocês estão sadios porque estão equilibrados. A pessoa só vai estar sadia se ela estiver em equilíbrio, em harmonia, em serenidade, em tranquilidade espiritual. Ela está num outro nível. Então ele já falou, não precisa. Né? Ele diz também, numa outra passagem, que o céu se alegra muito mais com a entrada de um pecador do que com um que já está lá dentro, santo. Falando com as minhas próprias palavras, tá? Na tradução do grego. Porque o santo já é santo, ele já está lá mesmo, ele não precisa mais de preocupação. A gente fala isso muito, eu enquanto médico falo muito com os pacientes, você agora está tão bem que eu não estou nem mais preocupado com você. Vá, continue sua vida, vai viver, né?
entre aspas, em uma alta, né? Mesmo que eu esteja olhando de perto, mas é uma alta entre aspas. Aquele que ainda está muito ruim, estou preocupado. Eu estou em cima, eu estou olhando, quero saber como é que está. Então faz diferença isso. Né? Eu sou muito, muito aquém de Jesus. Para Jesus falar isso, ele tem uma percepção muito maior. Então ele vem chamar, ó, ele vem convocar para mudança, não aquele que já está bom, mas aquele que está fora do alvo. Né? Essa tradução latina de pecado não é a ideal do grego. No grego é harmartria, né? Que significa errar o alvo. A gente quer acertar, quer fazer uma coisa, mas ainda faz outra. É isso que Jesus quer ajudar a gente a acertar o alvo, quer arretar a seta, para a gente acertar o alvo. Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Né? Em Marcos, ali em Lucas, é claro que são perícopes, né, paralelas, semelhantes. Ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele sabia bem o que havia no homem. Ele conhecia a todos. Melhor do que a gente, porque a gente mente para a gente mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma frase clássica que todo mundo conhece, sabe, mas que na verdade a gente não sabe. Se eu perguntar aqui para todo mundo quem tem bom senso, eu tenho certeza que todo mundo vai falar que tem. Né? Tem bom senso, todo mundo fala que tem, todo mundo vai falar que tem, porque todo mundo acha que tem. As pesquisas sérias que foram feitas sobre isso mostram que 99% das pessoas não têm bom senso. Por quê? Eles fizeram pesquisas perguntando a mesma coisa, mudando o jeito da pergunta. Todo mundo respondia completamente diferente em cada momento que a pergunta era mudada. Então não tem o mínimo de bom senso. Né? Foram pesquisas sérias, feitas em estudos multicêntricos aqui na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, em várias universidades sérias, em trabalhos prolongados, meses pesquisando aquelas pessoas, milhares de pessoas, tá? 80 mil pessoas, se não me engano, o trabalho. Todo mundo, cada hora respondia de um jeito. Então ninguém tem bom senso sequer. E todo mundo acha que tem. Então a gente não se conhece. Nós não nos conhecemos. Jesus, penetrando-lhes pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Na verdade, a gente carrega coisas negativas, ruins. Por isso ainda sofremos doenças mentais, por isso ainda temos conflitos, dificuldades de toda ordem. Né? É claro que aqui eu estou exagerando, não quer dizer que todo mundo seja assim. Mas eu estou tentando mostrar que a gente tenta se apresentar de uma maneira, mas ainda vive de outra. Mas Jesus sabe o que vai dentro da gente. Sabe que, na verdade, lá dentro, lá no fundo, o que a gente sente ainda não é o ideal. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Desapego. Lembra que eu falei que a gente quer ter tudo, comprar tudo, fica estressado, faz hora extra para ganhar mais, abandona o lar, larga os filhos julgados, não é assim? Não descansa o que precisa de verdade, porque a gente acha que vai ficar com isso tudo. Não vai. Caixão não tem gaveta, não é assim? Ninguém vai levar nada. Só os faraós do Egito que levaram, mas eles viram que não adiantou nada levar. Tem um lugar que nós fomos, né, que eu falei, ó, tá igualzinho o faraó. Onde foi? Foi na Espanha, algum lugar que eu fui, e que um rei fez a mesma coisa, juntou um monte de coisas. Ah, depois eu lembro. Eu tô ficando meio caduco também, depois de velho, né? Nunca vimos coisa semelhante, ou seja, Jesus causava assombro. Lembra que uma das frases do grego era essa? Causava assombro pela autoridade dele. Jamais homem algum falou como este homem. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Ou seja, Jesus vem trazer o quê? A diferença entre o homem velho e o homem novo. Entre aquele homem que ainda pensava de uma maneira, que agia de uma maneira, que ainda cometia erros, e o homem novo, renovado,
diferenciado. Aqui ele não está falando contra a família, não. Não está mandando todo mundo brigar, não. Está mandando a gente brigar com a gente mesmo. Tá? São posições interiores de afeto, de razão, de sentimento. Nós somos seres de duas asas para poder evoluir, né? Um lado racional, cognitivo, intelectual, e um lado de afeto, de emoções, né? O amor especificamente. Então são duas asas, nós temos que ter esse equilíbrio. O poder renovador dele. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. A mulher hemorroísta, né? Que é uma dupla cura, que é a cura da filha de Jairo, simultânea à cura da mulher hemorroísta, para mim uma das passagens mais lindas do Evangelho, demonstra isso claramente. Né? Ela na condição de, entre aspas, também pecadora, tenta tocá-lo, consegue, né? E a fé dela faz com que a energia passe, ela capta isso, ela melhora, e ele vê que isso acontece e vai falar com ela sobre isso. É lindo, né? Essa passagem é muito linda. Perdoados te estão os teus pecados. Ele tinha poder para fazer isso. Porque ele sabia que a pessoa se renovou. Era por isso que ele perdoava, não era exteriormente. Ele sentia a renovação moral daquela pessoa. Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Mas aí tem um detalhe, né? Vai e não tornes a pecar. Sim, porque se a pessoa continua, não adianta. Aí aqui me faz lembrar a passagem dos 10 leprosos. Quando um só voltou para agradecer. Lembram disso? Aí eu gosto de falar isso. Só. Primeiro é a questão da gratidão, que é mais ou menos assim mesmo. Só 10% das pessoas que são gratas. Né? Então são 10, um só que voltou. Então 10%. A maioria das pessoas, a maioria de nós somos ingratos. E a outra questão que aquele só voltou porque aquele mudou de verdade. Ele realmente ficou curado. Os outros 9 voltaram a enfermar. Que é o que acontece com a gente. Às vezes a gente melhora, piora, porque não mudou de verdade. Estamos fazendo de conta que mudamos, né? Por que importa evangelizar, então? Ou evangelizarmos para melhorar mais ainda? Porque o objetivo deverá sempre favorecer o quê? O desenvolvimento da personalidade e todo o seu potencial. Nós estamos muito aquém do nosso potencial. De maneira geral, a gente é pouco desenvolvido, aproveita poucos recursos que a gente tem. Quando você tem paz, equilíbrio, serenidade, você vive de uma outra maneira. Os grandes espíritos são assim. Por exemplo, Chico Xavier, lá no Brasil, um grande médium, né? Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, né? Foram pessoas que viveram em outro nível. Uma outra maneira de viver. Com todo o potencial. É completamente diferente de nós que vivemos aquém. A conquista da individualidade, a compreensão mais autêntica de si mesmo, a remoção dos bloqueios ou distorções que ocorreram no desenvolvimento, aquelas dificuldades, né, os traumas de infância e tudo. A gente se torna adulto, mas continua carregando os traumas da infância, da adolescência. Não amadurece. O amadurecimento psicológico é fundamental para a mudança. A renovação moral através das mudanças de atitudes. Estudar o Evangelho favorece com que a gente mude. A força evangelizadora do Cristo, eu gosto de Hannah Wolff. Ela já faleceu em 2001, né? Escreveu vários livros sobre isso. Ela era uma teóloga protestante e também psiquiatra. Mas muito sábia. Os livros dela são muito bons. Esse é do Jesus Terapeuta Exemplar. Ela fala aqui, ó, isso é dela, né? As palavras são dela. Está entre aspas, mas eu não pus, esqueci. Ao examinarmos a atitude de Jesus em relação ao homem, o mistério último da eficácia de sua ação revelou ser o seguinte: ele próprio, a sua personalidade, né, constituía o seu método, mas as suas múltiplas possibilidades de entrar em contato com quem estava diante dele ao mesmo tempo demonstraram que ele não o sufoca, ele não sufoca outra pessoa. Ele pergunta, né? Queres ficar curado, por exemplo, ao paralítico de Betesda, no capítulo 5 de João. Né? Ele quer saber qual é a demanda da pessoa. Ele não quer forçar a pessoa a mudar. Em caso algum, ele não sufoca em caso algum, com a força de sua própria personalidade. Ao contrário, sabe persuadir, desperta para a ação,
Ele faz com que a pessoa haja, faça alguma coisa. Não é que fique lá esperando um milagre gratuito. Ele oferece seu apoio e convida para um relacionamento autêntico, no nível da verdadeira humanidade. Chama o homem para uma decisão livre e para a responsabilidade individual. Tudo depende de ti. Né? O que Jesus propõe é isto. Você quer mudar? Você quer melhorar? Você quer crescer? Você quer sarar? Depende de ti. Não depende dele. Não é uma ação gratuita. Todas as questões de milagres no Evangelho que a gente tem, elas não são gratuitas. Elas exigem uma interpretação específica para a gente poder compreender. E o Espiritismo clareia muito. O Espiritismo retirou esse véu. Né? Eu costumo dizer que os milagres no Evangelho são exatamente um pêndulo, né? Por quê? Muita gente se diz cristã exatamente porque acredita piamente nos milagres. E, ao mesmo tempo, muita gente se diz não cristã porque não acredita nos milagres. Né? Se ele não acredita, ele fala, se eu não acredito em nada disso, isso não pode ser verdade. Então, são duas maneiras opostas, mas radicais. Não é nem acreditar piamente da maneira que está escrito, porque existe uma linguagem evangélica, parabólica, metafórica, específica, que precisa ser interpretada para poder tirar, na verdade, o que aconteceu, ou você não vai acreditar em nada, ou você vai acreditar em tudo. Você vai ficar preso entre esses dois polos. Você precisa entender aquele modus, né, de funcionamento para poder compreender isso. Bom, dentro do Espiritismo especificamente, nós temos esse livro magnífico. Eu não sei mais se essa é a capa atual, porque a FEB hoje muda a capa todo dia, antigamente não era assim, mas não importa isso, né? Que é No Mundo Maior. No Mundo Maior é um verdadeiro tratado de psiquiatria espiritual. Quem realmente quiser entender de doenças mentais dentro do Espiritismo, tem que ler No Mundo Maior, aí tem que reler, tem que estudar, tem que marcar o livro todo, né, Paulo? Riscar, escrever do lado, pesquisar, porque é muito, mas muito bom. Tá bom? Não deixem de ler, não. O que o André Luiz vai falar sobre isso no livro? Né? No Mundo Maior é um livro psicografado pelo Chico Xavier. Eu falei rápido aqui, né? Não pulei lá. O espírito André Luiz, né? Que é o nome do hospital lá, e Francisco Cândido Xavier é o médium. E ele vai falar o quê? Os criminosos podem por muito tempo escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde vaguearão perante os seus irmãos em humanidade em baixo terreno espiritual, representado no quadro das aflições punitivas. Ou seja, a gente não escapa do passado. A gente pode vaguear por aí, pode fazer acontecer, mas uma hora a vida nos cobra as consequências dos nossos atos do passado. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz. Lembra da classificação? Então vai batizar as doenças como lhes apraz, como é ainda possível. Detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Né? As questões realmente são espirituais. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Demanda tempo. Por isso nós espíritas acreditamos na reencarnação. Grandes conflitos, grandes processos, grandes dramas exigem tempo para serem reparados. A gente faz coisas e acha que não vão ter consequências, mas teremos consequências e teremos que passar. Impossível pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células, né? O que a psiquiatria faz com medicação, por exemplo. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações.
se a gente não tentar corrigir a causa, a base, não vai adiantar. Esse livro de 1947, ó, fazendo quase 70 anos. Ano que vem faz 70 anos. Por isso que eu falo que é um tratado. Nem tudo é obsessão. Tá? O tempo está voando, eu acho que eu não vou ler isso, não. Nem tudo é processo obsessivo. Que às vezes também os espíritos têm mania, tá com obsessor, por isso que tá assim, né? Tá com espírito ruim, tá assado. Nem tudo é obsessão. Muitos dos nossos conflitos são nossos mesmos. São as dificuldades do nosso próprio passado que a gente carrega. Não adianta jogar a culpa no espírito, não. Tô com obsessor. É fácil jogar a culpa dos nossos problemas nos outros. Até porque se a gente está mesmo, não é à toa que ele está atrás da gente, né? Então, é trabalho pelo semelhante, é prece, é renovação moral, é evangelização. Os trabalhadores espíritas aí, ó. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serem servidos. Ninguém quer servir. Ninguém pode ir no centro, ninguém tem tempo, ninguém pode ajudar num asilo, numa creche, ninguém pode fazer uma campanha para socorrer os necessitados. Está todo mundo ocupadíssimo com as questões supérfluas. Não é? Assistir televisão, não perder a novela, não é assim? Passear, fazer outras coisas assim por diante. A gente tem e pode fazer isso, mas a gente tem que ter um tempo também para as questões espirituais, que são muito mais importantes do que as questões do dia a dia. Aí eu gosto muito disso aqui, que está no Vinha de Luz do Chico. Né? A psicografia do Emmanuel, aliás, o contrário, gente. A psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No final do capítulo 89, né, que chama Na Intimidade do Ser, que é magnífico, eu gosto demais desse, muito, muito, muito. Aí ele fala, ó, todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Eu acho isso muito significativo. A gente pode tentar fazer isso ou aquilo, né? Fazer psiquismo, fazer terapia, tomar remédio, tudo isso está certo? Sim. Precisamos utilizar os recursos que a misericórdia divina colocou na Terra. Se eu não achasse isso certo, eu não estava trabalhando com isso. Mas solucionar questões para a vida eterna é muito mais importante. Então, gente, eu acho que acabou. Aí é uma foto de Belo Horizonte, né, a nossa cidade. Encerrando a nossa fala, né, tem as perguntas, por isso que eu vi aqui o tempo. A gente pensar sempre nisso. A nossa saúde está vinculada à nossa espiritualidade. Não tenho dúvida disso. Nós não estamos aqui na Terra passeando, nós temos um objetivo, temos sentido, a vida tem um sentido. Eu penso que é muito antilógico, né, ser materialista, ser ateu. Os ateus dizem que a lógica é essa. Se a gente raciocinar logicamente, não existe nada. Eu não consigo pensar assim. Eu acho antilógico não acreditar em nada. Não é possível que nós somos fruto do nada. O ser humano chegou nesse nível, né, de adiantamento tecnológico, de organização social, familiar, de organização de tudo. Né? Existe, aqui agora nós estamos num prédio, quantas pessoas foram necessárias para que esse prédio existisse? Milhares. A gente acha que são pouquinhos, são milhares. Porque tem todos os produtores das matérias-primas, né? Disso aqui, de tudo. É muita gente. Nós vivemos em rede, não tem como ser diferente. Muita gente enche a boca, né? Não precisa de ninguém. Não há coisa mais errônea do que raciocinar dessa maneira. Nós precisamos de todos. Inclusive de todos aqueles que nós não conhecemos. Aqui agora nós estamos precisando, por exemplo, do quem está recolhendo o lixo. Porque se ele parar de recolher, a cidade vira um caos. Nós estamos precisando de quem está lá na padaria fazendo pão, de quem está lá na roça plantando, colhendo, tirando leite, e assim por diante. Então nós todos dependemos uns dos outros. Quem está na fabricação de borracha, porque vai precisar do pneu para o carro. Então é muita gente, são milhares. Nós todos precisamos de todos, uns dos outros. Então que a gente possa pensar, refletir, possa ler o Evangelho, possa estudá-lo. A gente fala, não vou ler o Evangelho porque é muito extenso, é muito demorado, é muito grande, eu começo a ler e desisto. Não é não.
Comecem a ler, eu sempre recomendo, comecem a ler, não sou nenhuma autoridade nisso, mas já tem um tempo que eu venho estudando. Comecem a ler pelo Evangelho de Marcos. É o evangelho mais concatenado, mais enxuto, que contém tudo o que é necessário para o entendimento e que, se a gente ler devagar, não é correndo, sem prestar atenção, se a gente ler devagar, prestando atenção, a gente gasta no máximo 4 horas, lendo devagar. 4 horas é uma tarde de um domingo, uma manhã de sábado, um feriado, um dia de férias. É uma manhã ou uma tarde. Todo mundo pode ler isso. A gente lê muitos mais livros, gasta horas, o dia inteirinho lendo. Por que a gente acha? É porque a gente quer fugir das nossas próprias dificuldades. A gente não quer encarar aquilo, não quer ver, porque aí nós vamos ter conhecimento, né? E muito será pedido àquele quem muito foi dado. Então a gente, de uma certa maneira, tenta fugir disso. Mas é uma coisa muito tranquila de ser lido. E a gente lendo de Marcos, a gente vai querer reler, vocês vão ver. Fala, nossa, esse negócio foi bom demais. Deixa eu ler de novo, deixa eu pegar aquele pedaço. Aí de repente se interessa por Lucas, se interessa por Mateus. E nós vamos estudando aos poucos, vamos procurando, vamos pesquisando. E isso muda muito a nossa maneira de enxergar o mundo, diminui os nossos conflitos e, sobretudo, traz paz, que é o grande objetivo de nossas vidas. Alcançar a paz, né? O equilíbrio, apesar de quaisquer adversidades que possam nos acontecer. Porque elas vão continuar acontecendo. Nós vamos perder entes queridos, porque é o natural da vida, não tem jeito. Nós vamos perder emprego, nós vamos arrumar isso, aquilo, nós vamos separar, vamos juntar, vamos casar. Tudo vai continuar acontecendo. Se a gente estiver bem equilibrado, nós vamos saber tomar as atitudes mais corretas possíveis para aqueles momentos. E vamos nos manter equilibrados, que é o que nos importa. Obrigado por vocês terem me ouvido, viu? Que a paz de Jesus acompanhe a cada um aqui. Já temos tempo, não?